Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Sigma Educacional. Aqui é o professor Ricardo e essa é a nossa quarta aula de frações. Se você não viu os vídeos anteriores, clica no card e vai lá dar uma conferida. Já aproveita e se inscreve no canal, clica no sininho para não perder os próximos vídeos. Na aula de hoje, nós vamos falar de multiplicação e divisão de frações. Galera, eu separei para vocês aqui uma imagem que eu achei que ilustra muito bem a multiplicação das frações. Porque é difícil a gente imaginar como é que 3/4 vezes 2/5 dá 6/20. Mas com a imagem aqui, ela é bem explicativa. Ó. Eu tenho 3/4, 2/5, e quando eu misturo essas duas imagens, olha o que acontece. Eu passo a ter 20 partes de mesmo tamanho. A gente tem algumas partes pintadas de azul, outras pintadas de rosa, mas o numerador é a que está pintada simultaneamente das duas cores. Então, ó, foi só misturar as duas imagens. Mas dá para fazer isso numa prova? Vou chegar lá e falar pro professor que eu preciso levar régua, tinta, guache para fazer uma prova de matemática. Então, isso aqui é pouco prático. Apesar de ilustrar bem, não é assim que a gente faz. Olha só, pegando pelo resultado, se eu fizer 3 vezes 2, deu 6. 4 vezes 5, 20. Então, na prática, a gente faz isso aqui. Ó. Eu vou multiplicar numerador pelo numerador, denominador por denominador. 3/4 vezes 2/5 é 3 vezes 2 dividido por 4 vezes 5. E a resposta, 6/20. Vamos ver mais alguns exemplos. Se eu tenho 2/7 multiplicando 3/5, quanto vai dar? 2 vezes 3, 6. 7 vezes 5, 35. Viu? É bem simples, né? Mais um. 4/8 multiplicando 2/3. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, eu vou ter 24. 8/24. Essa aqui, ó, ainda daria para eu simplificar. Eu posso dividir aqui por 8 e aqui por 8 também. E essa resposta aqui é 1/3. Que conceito é esse aqui? Você lembra? Fração equivalente, simplificação de frações. A gente tem um vídeo falando sobre isso, hein? Bom, então acho que a parte de multiplicação, ela é bem simples. Só multiplicar mesmo. Numerador pelo numerador, denominador por denominador. Agora, para poder explicar a parte de divisão de frações, eu vou precisar explicar um outro conceito que é a fração inversa. A fração inversa, como o nome já diz, eu pego uma fração e viro ela de ponta cabeça. Olha só, era 3/4. Inverti ela, ficou 4/3. Mas me dá uma propriedade muito interessante, porque toda vez que eu pego uma fração e multiplico ela pelo inverso, a resposta vai ser 1. Por quê? 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. O numerador e o denominador vão sempre ser iguais. E isso me ajuda bastante na hora de trabalhar com divisão de fração. A gente já vai ver o porquê. Mas antes eu vou dar mais alguns exemplos. Vamos lá. Se eu tenho 2/5, multiplico por 5/2, que é o inverso de 2/5. O que acontece? 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. 1. Outro exemplo. 3/7. Multiplico por 7/3. O que eu tenho? 3 vezes 7 é 21. E 7 vezes 3 é 21. Isso também vai dar 1. A gente podia continuar aqui fazendo. Não interessa qual seja a primeira fração. Se eu multiplicar ela pelo inverso,
a resposta vai sempre dar 1. Como é que a gente usa isso na divisão? Olha só, eu peguei o resultado do que a gente tinha feito na primeira parte da aula e agora eu estou tirando a prova real. Na primeira parte da aula eu peguei o 3/4, multipliquei por 2/5 e a gente viu que o resultado dava 6/20. Agora eu peguei os 6/20, vou dividir pelo 3/4 e a resposta tem que ser 2/5. Agora, como é que eu cheguei daqui para cá? Se vocês fizerem simplesmente a divisão, nesse caso dá certo. 6 dividido por 3, 2. 20 dividido por 4, dá 5. Ok? Agora, se esses números aqui não derem divisão exata, como é que eu vou fazer? Não dando para fazer assim, eu preciso de outro mecanismo. Eu vou utilizar as frações equivalentes para me ajudar a calcular isso. E outra coisa, toda fração é uma divisão. Logo, toda divisão é uma fração. Eu posso escrever isso aqui desta forma ou em forma de fração. Eu tenho aqui 6 dividido por 20 dividido por 3/4 ou 6 sobre 20 sobre 3/4, certo? Agora, pego o denominador e vou multiplicar ele pela fração inversa do denominador, tá, gente? Faço a mesma coisa no numerador. Esse não é o conceito de fração equivalente? Se eu multiplicar denominador e numerador pelo mesmo número, a resposta não vai ser equivalente? Tá bom, foi isso que eu fiz. Só que olha só, eu vou ter 6 sobre 20 sobre 3/4. E aí eu vou multiplicar aqui por 4/3. E vou multiplicar aqui por 4/3. Como resultado, eu vou ter 6 vezes 4 dividido por 20 vezes 3 dividido por 3 vezes 4 dividido por 4 vezes 3. 6 vezes 4, 24. 20 vezes 3, 60. 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 3 também é 12. Olha só, aqui eu já posso fazer o cancelamento, né? 12 dividido por 12 dá 1. Agora, se eu tiver qualquer coisa dividido por 1, muda o resultado? Não. Então, na prática, eu só vou ter o 24 dividido por 60. Mas não tinha que dar 2/5? Tinha. E vai dar. A gente só precisa simplificar agora. Simplificar por quanto? Eu vou usar de novo uma outra coisa que eu já mostrei para vocês, que é o MDC, maior divisor comum. E vou usar para simplificar aqui. Pego 24 e fatoro. Pego 60 e fatoro. E vamos ver o que acontece. Divido aqui por 2, ficou 12. 2 de novo, dá 6. 2 outra vez, 3. 3, 1. Aqui, divido por 2, 30. Por 2, 15. Não posso mais dividir por 2, divido por 3, dá 5. Divido por 5, dá 1. Ok. Agora, os valores que temos em comum são o 2, outro 2 e um 3. O 3 é comum também, eles não precisam aparecer na sequência, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Divido então aqui por 12 e aqui por 12 também. Não precisa fazer a divisão se você fatorou. É só tirar tudo que você circulou que a resposta vai aparecer aqui sem estar circulada.
Olha só, 24 dividido por 12 dá 2. 60 dividido por 12 dá 5. Parece mágica, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Muito bem. Agora, espero que vocês tenham entendido. Mas vamos ver. Vamos passar para os nossos exercícios. Hora do exercício. Multiplique as frações abaixo e simplifique o resultado se possível. Lembra que eu vou sempre fazer o primeiro para explicar como é que faz. Os outros, a resposta vai estar lá no nosso Instagram. Vamos lá. Então, o primeiro exercício. A. 2/3 vezes 6/5. 2/3 vezes 6/5. Como é que eu faço isso? 2 vezes 6, 12. 3 vezes 5, 15. Só que ele ainda põe lá, simplifique quando possível. Dá para simplificar isso aqui? Vamos ver. 12 sobre 15. Vamos usar a fatoração? Põe o 12 aqui no cantinho. 15 aqui no cantinho. Divido por 2. Dá 6. Por 2 de novo. Dá 3. Por 3, 1. E aqui? Divide por 3. 5 por 5, 1. Qual é o fator comum? O 3. Então dá para eu dividir aqui por 3 e aqui por 3. E a resposta? Mas agora sobrou dois números. Multiplica 2 vezes 2 dá 4. E aqui sobrou o quê? Só o 5. 4/5. Vamos para o exercício 2. A. Calcule as divisões a seguir e simplifique quando possível. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu tenho 3/5 dividido por 2/7. Eu vou fazer um pouquinho mais simples do que nos nossos exemplos, tá? A gente tem que manter sempre a primeira fração. Então, aqui não vai mudar. Deixa o 3/5. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. 7/2. Agora, 3 vezes 7, 21. 5 vezes 2, 10. Bom, galera, vou deixar os outros para vocês fazerem. Depois vai lá na nossa página do Instagram, vê se você acertou. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, porque aqui ninguém nunca sai sem saber. Valeu!